Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Handball Summit, o vosso podcast semanal de handball, onde vão ouvir sempre boas conversas. Obrigado a todos aqueles que têm estado desse lado. Tem sido um prazer. Bem, esta semana estou um bocado cansado, meus amigos. Então não é que tive uma Final Four com os meus cadetes? É verdade, claro que eu tive na Final Four atento a tudo para nós aproveitarmos ideias para o nosso Portugal. E nós podemos aproveitar muita coisa. Boas ideias, coisas simples e que vão nos ajudar e que nos podem ajudar a tornar o espetáculo mais apelativo. Uma Final Four de cadetes, uma Final Four de cadetes, é sub-16, certo? Uma Final Four de sub-18, uma Final Four de sub-14, o que for. Há sempre boas ideias, coisas giras mesmo, coisas muito giras que eu acho que podemos aproveitar. Bem, mas não é por isso que vocês estão aqui, para ouvir essa história. Esta história iremos falar lá mais para a frente. Vocês estão aqui para ouvir o Frederico Machado, é verdade. Depois de estarmos em Guimarães, voamos até ao Funchal e ele é o convidado desta semana. Vai ser com certeza uma boa conversa. Não saiam daí, fiquem até ao fim. Senhoras e senhores, meninos e meninas, senhoras, vamos então ao episódio desta semana do Handball Summit com o Frederico Machado. Mas pronto, olha, podemos começar. Tu nasceste na Madeira? Não, eu sou do Porto. Pois é isso. Então, como é que foste parar à Madeira, antes de Eu mais? nasci no Hospital de Santo António, no Porto. Eu fui parar à Madeira, pronto, eu tirei o curso de Educação Física e acabei o curso numa época em que as colocações eram muito complicadas, Uhum. e eu nos 2 primeiros anos eu consegui ficar próximo de casa, mas com horários incompletos. Houve um ano que eu tinha um horário de 7 horas, por isso, pronto, eu ia complementando com muita coisa. Dei aulas numa APPA-CDM, dava aulas de natação, dava aulas nas primárias de Matosinhos, mas a verdade é que aquilo era muito complicado. E então, o meu cunhado tinha concorrido para a Madeira e pronto, olha, houve um ano que eu arrisquei e acabei por ser aqui colocado. Ah, ok, já tinhas alguém, não é? Da Sim, Madeira para o meu poderes, cunhado ok. tinha vindo. Uhum. E no handball, como é que foste parar? No handball, eu andava, agora não sei precisar, eu penso que eu fui em 88 que entrei para o handball, andava para aí no sexto, sétimo ano, algo assim. E tive um colega de turma que nos convidou para irmos fazer um treino de handball. Pronto, e eu já tinha experimentado o futebol e não tinha gostado muito, porque na altura, sabes que os invernos no norte são invernos muito rigorosos, frio, chuva, aquilo eram pelados e não era propriamente uma coisa muito agradável quando Apelativa. chovia e fazia frio. E então eu, na altura, fui experimentar o handball, por causa do Nelson Santos, que era um rapaz da minha turma, e adorei aquilo. Adorei o handball, aquilo foi tipo um amor à primeira vista. E a verdade é que nós depois, dentro da turma e ali com os amigos, nós conseguimos logo reunir o número de pessoas necessárias para ter uma equipa e eles inscreveram-nos e nós lá começamos a jogar no Núcleo Desportivo de Veteranos da Senhora da Hora. Esses momentos em que nós entramos, não é? E que nós damos tanto a um clube, não é? Que isso sim é amor à camisola, é o verdadeiro amor à camisola. Eu acho que é aquilo que nos faz andar aqui, não é? Ou seja, sempre que temos alguma dúvida, é ir a esses momentos, não é? O Senhora da Hora tem um significado para mim incrível. Ainda no outro dia, a Associação de Handball do Porto lançou eu penso, era uma imagem que tinham os símbolos dos clubes que tinham acabado, que acho que ou eram 50 ou eram 60 clubes que tinham já, eram 60 clubes que tinham acabado. E eu vi lá o meu Senhor da Hora no meio e pronto, eu guardo grandes recordações daquele clube. Os amigos que ficaram para a vida, porque nós todos Uhum. os anos, por exemplo, no Natal, temos um jantar
com os amigos dessa época, em que Vê lá. estamos sempre Uhum. juntos e pomos a conversa em dia. Fiquei com amigos para a vida, amigos que mesmo não estando no meu dia a dia, são pessoas que eu guardo no coração e eles sabem isso, tal como eu sei que da parte deles que é igual. E pronto, o Senhor da Hora tem um significado muito grande na minha vida, até porque também foi lá que eu joguei até sénior, até 99, fiz 11 anos, joguei 11 anos de handball, mas também foi lá que eu comecei como treinador. Foi o clube que também me deu a oportunidade de começar a carreira de treinador. Na altura treinei os júniores e pronto, e isto é uma paixão que ainda hoje me acompanha, o Às treino vezes não é desportivo. fácil de explicar, não é? Mas quando se volta a esses momentos do passado, conseguimos pôr em palavras, não é? Porque é um bocadinho ir de encontro a esses valores e a esse gosto. Mas como é que foste parar a treinador? Pronto, o Senhor da Hora tinha uma particularidade que era, não tinha, na altura em que eu era jogador, não tinha continuidade de juvenis para séniores. E eu fui logo de juvenil para sénior, e pronto, e é evidente, não é? Na altura eu não conseguia perceber isso muito bem, mas pronto, era evidente que para mim ia ser muito complicado entrar lá na equipa sénior, porque depois caíam lá muitos jogadores de Leixões e do Infesta, e eu era um menino, e evidentemente que o meu espaço de jogo era muito curto. E eu, como estava também na altura já a tirar o curso de treinador, o treinador não, desculpa, o curso de Educação Física, não é? Eu Uhum. tirei a especialização em handball e pronto, via, naquele amor que eu tinha pelo handball, eu via uma carreira como treinador. Era uma coisa que eu gostava, eu já tinha experimentado antes, ainda era eu juvenil e na altura o Albano Pereira, que era meu colega na equipa sénior, ele treinava os iniciados e eu já ia com ele para os treinos e já o ajudava nos treinos e houve ali um início. Depois acabou-se por concretizar com a questão de aparecer a possibilidade de treinar os júniores. O clube também não estava muito disposto a gastar dinheiro. Na altura disseram que me davam umas sapatilhas se eu treinasse os júniores. E eu, pronto, eu também não, o que me movia não era o dinheiro, e eu acabei por treinar os júniores, nunca cheguei a ver as sapatilhas, mas isso, pronto, também não guardei nenhum tipo de rancor, porque eu do Senhor da Hora, eu só guardo amor. Uhum. Interessante, não é? Sim, porque eu também, pelo menos no meu exemplo, também não foi pelo dinheiro, não é? Eu acho que nem recebia nada, não é? No meu primeiro escalão que treinei, nos primeiros escalões que treinei, nem me lembro de alguma vez terem falado de dinheiro, porque isso não fazia parte, não é? Claro. Essa parte não existia. E é engraçado como hoje em dia nós já procuramos melhores condições, ou seja, há aqui uma geração que batalhou por melhores condições Sim, até do porque treinador, não é? nós também, entretanto, não é? Fazemos vida, constituímos família, Uhum. pronto, e precisamos de meter o dinheiro em casa, não é? Para dar Sim, mas alguma hoje em dia qualidade de os vida. mais novos não têm muito essa abertura para Tu estás começar a a zero. falar sim, de quem inicia agora. Sim, sim, sim. Pois. Não é? Não São existe gerações muito. completamente diferentes, não é? Exato. São Uhum. gerações. E bem, não é? Porque estás à Sim, procura sim. também de ter boas Claro, condições claro, e claro. tem que pagar o teu trabalho. Então depois vais para a Madeira e depois ah, procuras logo um lugar para poderes dar treinos, dar continuidade a essa tua paixão. Como é que Pronto, foi? cheguei tipo Linda de Souza com a mala e uma das primeiras coisas que fiz foi ir direito à Associação de Handball, e ainda me lembro que estava lá o professor Marco Ili e a professora Margarida Alves, lembro de entrar lá e dizer, olhem, eu sou treinador de handball. Acabei de aterrar, fui colocado numa escola. Eu tinha sido colocado em Santana, pronto, as pessoas não conhecem, ou a maior pessoa, se quem não é da Madeira, muitas não conhecem. Santana era do outro lado da ilha, eu morava no Funchal e todos os dias eu ia dar aulas para Santana por uma estrada antiga, agora não, agora tem os túneis que se chega lá no instante. E, Esses túneis são uma coisa maravilhosa, deixa-me dizer. esses túneis, em termos daquilo que foi o crescimento da região, pá, Exatamente. Uhum. e em termos de dar qualidade de vida às pessoas para que elas possam chegar aos sítios Uhum. muito mais rápido, os túneis são algo fantástico.
que eu não tinha os túneis na altura, ia para Santana, e então, mas fui na mesma associação e perguntei se havia algum clube que estivesse a necessitar de treinadores, porque, pronto, que eu gostava de dar treinos. E eles na altura disseram: Olha, pá, curiosamente a Camacha está à procura de treinadores. Pronto, seja a Camacha. Uhum. E então fui para a Camacha. Foi um ano maravilhoso que eu tive na Camacha. Eu tinha um grupo de rapazes incrível. Uh, um deles agora até está na Zone, que é o Oscar Góis, que eu vejo de vez em quando. Ele é comentador da Fórmula 1. E ainda vou vendo na televisão. Mas tinha um grupo de miúdos fantásticos e nós fizemos uma época muito boa. Aliás, nós acabamos esse ano, fomos à final da Taça da Madeira, aquilo para nós Uhum. foi uma loucura absoluta e depois, curiosamente, pronto, perdemos na altura, perdemos por um com o Académico do Funchal, que era na altura era uma equipa de referência, e foi a partir daí que surgiu logo o convite para ir para o Marítimo. E eu, pronto, contactaram-me e com a ideia de ser coordenador, já, ia para o Marítimo para ser o coordenador do Marítimo. Eu gostava de acrescentar aqui uma chega à conversa, que é assim, a Madeira, a nós treinadores, dá-nos condições fabulosas. Porquê? Porque a Madeira tem algo que são os destacamentos que nos permitem a determinados clubes, ou seja, os clubes têm que ter determinados requisitos, não é? Um clube que tenha um ou dois escalões não consegue um destacamento. Um clube que tenha um número de atletas mínimo e de escalões em funcionamento, tem direito a ter um professor a tempo inteiro. Ok. Pronto. O que quer dizer que eu no ano seguinte já era profissional de handball. Ou Ok. seja, Isto mais ou menos eu, em que ano? Tens ideia? 2003, Ok. eu cheguei cá em 2002. Ou seja, 2002, 2003, essa época desportiva, eu estive na Camacha e eu, em 2003, fui destacado para o Clube Sport Marítimo, como coordenador técnico, com um horário a tempo inteiro no clube. Ou seja, nós podemos nos dedicar a tempo inteiro àquilo que é a nossa paixão, não é? Não, sem ter. Eu ainda agora, eu ouvi ontem ou anteontem, ouvi a tua entrevista com o Filipe Magalhães, eh, e desde já lhe mando um abraço. Pá, e ouvir, não é? Que é engenheiro informático e que está a trabalhar ao alto nível, mas que tem uma profissão e que tem que andar a arranjar espaços Uhum. para poder planear e fazer o vídeo. E isso, pá, é algo que, felizmente, aqui na Madeira, proporcionam-nos essa possibilidade de nós conseguirmos, mesmo estando, repare, eu agora estou na formação e eu estou o tempo inteiro dedicado ao handball. Claro que tenho responsabilidades e faço coisas que se calhar as pessoas que trabalham aí nos clubes não fazem, os treinadores. Eu, no fundo, tudo que é a organização do clube, trabalho de secretaria, todo esse tipo de trabalho, depois também nos cabe a nós, não é? Ok. Não é, não é, Não é só temos dar que, treino. não é só dar treino. Nós, no fundo, depois acabamos por levar com tudo que é o dia a dia de um clube, temos que ser nós a ser responsáveis por isso. Mas pronto, eu fui então para o Marítimo, fui para o Marítimo e tive 4 anos no Marítimo. Uh, Foi um trabalho muito duro, porque eu, quando cheguei ao Marítimo, o Marítimo tinha muitos poucos atletas. Eu posso te dar o exemplo que eu, no primeiro ano de Marítimo, eh, eu fiquei responsável na altura eram os infantis e os iniciados, e nós tínhamos 4 infantis e 3 iniciados. E o início da época, eu andava a fazer panfletos e andava nas ruas a distribuir panfletos e logo no início das aulas a ir às escolas, a bater às portas, a ir de turma em turma, a distribuir panfletos. E o início de Marítimo foi uma coisa que
que doeu um bocado porque tínhamos como opositores equipas que já tinham a sua formação bem organizada e com aquilo que nós pretendemos dos nossos clubes, não é? Que é ter uma pirâmide, Uhum, para que depois, não é? Que os resultados comecem a aparecer. Ali não, ali nós na altura eu lembro que tínhamos uma equipa de juvenis e depois em baixo não tínhamos atletas e, pá, e os primeiros anos de Marítimo foram de muito sofrimento porque tu sempre que te sentavas num banco, tu sabias que a coisa não ia correr bem, não é? uhum, E isso, pronto, foi algo que conseguimos inverter e mais ou menos nesses 4 anos, inclusivamente no final desses 4 anos, o Marítimo ganhou aqui há uns prémios que se costumam fazer no final do ano, que é os melhores do ano, e nós, inclusivamente, no último ano, nós fomos Clube do Ano, porque conseguimos alguns títulos e pronto, isso acaba sempre por pesar, não é? Ah, e conseguimos também colocar alguns miúdos a serem observados nas seleções, que foi quando eu te conheci, uhum. em Rio Maior. Não sei se Exatamente. te recordas, Sim. que pronto, eu na altura estava a acompanhar dois atletas meus e fomos Isso foi em que convidados. ano? Já Em que já faz ano? anos, né? Não, não tens que te Isto, lembrar. Eu não me lembro de certeza. isto deixa-me ver, isto é assim, isto foi ou foi em 2006 ou 2007. Ok. Ou foi em 2006 ou 2007 que nós Ou tivemos, seja, já era eu fez o 20 Leandro, a anos. acompanhar um trabalho de seleções. Sim. Uhum. Pronto, e nesses anos também tive, olha, nesses anos tive a oportunidade de ser adjunto, logo no segundo ano, fui adjunto dos séniores com o professor António Florido. Depois fui adjunto no ano seguinte, fui adjunto dos Tens de séniores. convencer o Florido a ser entrevistado aqui. Queres que eu o convença? Sim, se faz Então favor, eu vou convencer. para ver se ele fala. Eu vou convencer. Que ele tem muito para contar também. Tenho lá, tem muitas histórias para contar. E Exatamente. eu pronto, fui num desses anos, desses 4 anos que eu tive no Marítimo, penso que foi no segundo. No segundo ano fui adjunto dele, nos séniores. E no ano seguinte fui adjunto também do Duarte Freitas. E depois, pronto, depois surgiu a possibilidade, tive o convite para ir para o Madeira Sado, com o Paulo Fidalgo, e acabei por ir para o Madeira Sado, onde tive 3 anos. Tive 3 anos, num dos anos fomos vice-campeões, eu acho que foi no último, fomos vice-campeões nacionais. E pronto, aí foi a minha primeira grande experiência com o handball de alto Uhum. nível, porque Frederico, tinha, desculpa interromper-te. Eu fiquei naquela parte de que uma boa parte que tu és profissional, não é? Que tu, sim, além de seres treinador, eh, também tens outras funções, não é? E por isso é que és treinador a tempo inteiro. Que poderíamos arranjar aqui um termo para este tipo de treinador num futuro, não é? Ou para este cargo, não sei. sim, sim. Não sei se isso existe. Mas nos outros clubes também funciona assim. Em que clube estás neste momento? Desculpa. Eu neste momento estou no Académico do Funchal. No Académico do Funchal, sim. Nos Sim, outros clubes também funciona é assim isto ou que é só no... funciona em clubes que tenham uma estrutura que assim o Ok. justifique. Uhum. Tu E a então o partir governo de... regional ajuda nesse Sim, sentido, sim, é sim, isso? sim. Ok. Em todas as modalidades. Em todas as Ah, modalidades, ok. Um clube, aquilo eu penso que deverá ter, e eu também não sei precisar, mas aquilo deverá ter requisitos, não Uhum, é? sim. A partir de uma determinada, um dos requisitos, por exemplo, um dos requisitos que não é obrigatório, mas o ter uma equipa, numa competição nacional, o ter um determinado número de atletas, o ter um determinado número de escalões de formação, isso poderá dar, os professores são, neste caso, os professores são colocados numa escola e o clube vai lá e requisita-os. Ok. E esse professor tem a possibilidade de se dedicar a tempo inteiro ao clube para o qual foi requisitado. Uhum, Pronto. E é por isso que ah, pronto, eu nestes 2 anos de Madeira Assada, houve 2 anos que eu voltei a dar aulas, e eu posso te dizer que na Madeira, eu desde que cá estou, eu só dei 3 anos de aulas. Só dei aulas no primeiro, que foi quando cheguei, e nem a Camacha tinha estrutura para ter um destacado. uhum, Por exemplo, a Camacha seria um exemplo de um clube que não conseguiria ter um professor destacado o tempo inteiro, porque na altura só tinha 2 escalões. E depois, nestes anos em que eu fui adjunto do Madeira Sade,
também não, porque esse cargo estava ocupado por outra pessoa, por isso Uhum. só havia um destacamento, ou havia dois, mas estavam os dois ocupados, e eu, nesse ano, eu voltei a dar aulas. E esse foi o primeiro grande contacto que eu tive com o handball, de alta competição. E como E foi? pronto, foi fantástico. Uhum. Aliás, eu antes de mais, pá, eu sou um privilegiado, eu sou um privilegiado porque eu tenho conseguido fazer o que gosto com, com condições fantásticas, tenho tido pessoas fantásticas à minha volta, por isso, eu sou uma pessoa com muita sorte na vida e tenho que ter essa noção, não é? Tenho que ter a noção de que eu sou um privilegiado, tendo a capacidade e a oportunidade de fazer o que gosto, com pessoas que eu tenho tido à volta, de pessoas fantásticas. Eu lidei de perto com Yuris Kostetskis, Carlos Galambas, Paulo Vieira, Gonçalo Uhum. Vieira. Foi uma experiência fantástica. Na altura fomos buscar três jogadores à Jugoslávia, e eles era o Verkic, que era um guarda-redes, que era sérvio. Tínhamos o Kuzmanovski, que eu penso que agora também é treinador na Macedónia, que era macedónio, e ainda tínhamos como é que era o Dragan, agora não me estou a lembrar, o Igor Radjanovic, que era bósnio. E eu tenho uma história com eles engraçadíssima, que eu de vez em quando costumo contar, que eles quando chegaram cá, evidentemente, não é? Isto é um paraíso, e eles ficaram maravilhados quando chegaram à Madeira e pá, queriam ir à praia. É normal, não é? Uhum. Eles vinham lá, vinham dos Balcãs, Do frio? eles praia, 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 e vinham do frio, não é? Uhum. Para eles isto era um sonho. E então, ok, vamos lá à praia. E nós estávamos aí para a praia, eu andava muito com eles, eu na altura fazia um bocado aqui o papel da integração, porque éramos poucos, era uma estrutura muito pequenina, e então nós tínhamos que fazer aqui muita coisa, e eu fazia com todo o gosto, e então vamos lá com os rapazes à praia. E eles pedem, entretanto, a meio do caminho, eles começam a pedir para ir ao supermercado, e eu, ok, se calhar vamos buscar alguma coisa para comer, ou uma coisa assim do género. E lá fomos ao supermercado. Eu chego ao supermercado e eles compram uma garrafa de óleo. Eles compram uma garrafa de óleo. E eu não percebi, ok, vou comprar uma garrafa de óleo. Saímos do carro, nós saímos do carro, e quando eu saio do carro, eles saem do carro com a garrafa de óleo na mão. E eu assim, Que medo. onde é que eles vão com o óleo? Ouve, eles besuntaram-se todos, eles tiraram a camisa, eles regaram-se de óleo, deitaram-se no calhau, e eles queimaram-se todos, olha lá. E eles no dia Jesus. seguinte, eles estavam todos queimados, pá, estava tudo a rir. Porque eu depois também contei, não é? Pá, só que eu na altura, eu também era um miúdo, e aquilo, pronto, não tive na altura se calhar a clarividência a dizer, olá, que isto vai correr mal. Olhem que este sol aqui E é foi um sol daí que nasceu o óleo para protetor solar e para bem bronzear. capaz. Foi Eu penso que nessa é altura. capaz. Mas lembro na altura, pronto, foi o meu primeiro choque com uma cultura diferente, Uhum. foi aí. Mas pronto, também foram anos muito giros, anos de grande aprendizagem, e depois surgiu a possibilidade de voltar ao Marítimo como treinador principal. O Marítimo fez-me o convite e eu, pronto, eu sempre tive essa ambição de ser treinador, uh, ser treinador principal, e fui treinar os Júniores. Fui treinar os Júniores na altura, campeonato nacional. Na altura nós estávamos no campeonato nacional, ainda existia o campeonato É nacional, que era verdade. o Nós somos do tempo em que existia Campeonato Nacional de Júniores Nacional em de que estava Júniores, incluída a Madeira, não é? que era o Next 21, salvo erro, não era? Exatamente. Sim, 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 era. Era o campeonato Next 21. E então, pronto, nós fizemos uma. Pá, Eu fizemos uma. gostava muito desse campeonato do Next 21, só para deixar aqui E claro. nós, na altura, pá, fizemos uma época muito interessante, muito interessante. Pá, era muito giro, mano. Pegar estes miúdos que saíam do regional e de repente começarem a jogar um campeonato nacional, em que íamos ao ABC, em que íamos ao Águas Santas, em que íamos ao E Porto, ao íamos ao Belenenses. Sporting, Belenenses, Benfica. Era, pá, aqui para os miúdos da Madeira, era algo, não é? Era algo extraordinário,
porque nós, infelizmente, estamos aqui um bocado cingidos, a este espaço, estamos o ano todo a competir. Neste momento, posso dizer, na Madeira nem há campeonato sub-20. Uhum. Os poucos atletas dessa idade estão a jogar nas equipas séniores, porque isto é aquela idade em que eles entram na universidade e grande parte deles vai embora, não é? Uhum. E depois Mas não deixa-me há dizer, sequer. deste lado, do lado do continente, se posso falar, também era a grande viagem, não é? Era uma experiência ir à Madeira, era qualquer coisa. Olha, para mim, foi a primeira vez que andei de avião enquanto jogador, muito antes do Next 21. Mas foi também uma experiência e tenho guardado até hoje essa viagem à Madeira. Para mim foi Eu excelente e acho. perdemos esse momento que também era bonito. E ainda hoje, não é? As pessoas que vêm cá Uhum. adoram vir aqui, não é? Sim, mas nessa altura, por exemplo, houve nos sub-18, que agora os juvenis sub-18, ou seja, já houve alturas onde a Madeira estava integrada nos campeonatos nacionais, não é? Mas não foi, mas foi pouco tempo. E eu lembro-me, eu salvo erro, houve um ano em que houve uma competição regular em que a Bartolomeu tinha equipa de juvenis Uhum. e que fez essa competição. Mas eu não me lembro de mais nenhum. Demais, Penso que ok. foi Uhum. que eu me lembre, houve uma altura que se fazia com a seleção, penso eu, Sim, também, sim, com a sim, sim. seleção Uhum. regional, lembro-me, Uhum. que eu penso que era na altura do professor Marco Freitas, e depois houve um ano em que se fez, que houve campeonato e a Bartolomeu participou nesse campeonato. Mas pronto, foi pontual, foram Sim. situações pontuais. Mas no sub-20, ou seja, nos júniores foi mais normal, não é? Foi mais regular. Nos Júniores houve sim, nos Júniores houve Uhum. alturas Ok. antes de mim que eu quando entrei neste campeonato, quando eu comecei por treinar os Júniores, em anos anteriores já se Já jogava havia, o sim, sim. Campeonato Nacional de Júniores, sim, sim, sim. Uhum. Então, desculpa, podemos passar então aqui um bocadinho eh, para a parte do handball na Madeira, não é? Como é que funciona e como é que está estruturado neste momento? Porque nós só lidamos com o handball na Madeira neste momento ou nas fases intermédias ou nos encontros nacionais, e estou a dizer na base, na formação, não é? Sim, mas Como olha, é que é a realidade se neste calhar momento? agora, espera aí, se calhar agora, não, porque acabava só o meu O teu trajeto, percurso. Ok, está bem. porque senão depois não dá para meter o resto do percurso, estás a perceber, Walter? Sim, pode ser, vamos, avança. Não. ah, Pronto, depois do ano em que as coisas correram bem nos Júniors, surgiu o convite para treinar os séniores. E eu, pronto, tive três anos como treinador de séniores do Marítimo. O primeiro ano na Zona Sul e os outros dois na Zona Norte, pá, que era uma zona muito mais dura. Nós íamos para o Norte e não tinha nada a ver. A competição na Zona Norte era uma competição muito mais dura. E nós, num desses anos, que foi logo no primeiro, não subimos à primeira divisão por um ponto. Foi um ano extraordinário em que nós fomos à fase final, na altura, foi o Avanca, que foi campeão nacional, com o professor Luís Santos, que ficou em primeiro. E nós, nesse campeonato, por um ponto, nós tivemos na fase final, tivemos 7 vitórias e 3 derrotas e pronto, e acabamos por ficar em terceiro lugar, mas foi um campeonato onde nós tivemos um desempenho muito interessante e para mim deu-me um regozijo enorme treinar, bater jogadores como o Sérgio Andrade, o Márcio Abreu, o Paulo Moura, que para mim são grandes referências do handball e atletas que ainda hoje guardo no coração. E entretanto o grande desafio, na altura, surge o grande desafio da minha vida quando o presidente do Marítimo, houve ali uma situação em que o Marítimo viu a possibilidade de assumir o Madeira SAD e surgiu na altura pronto, o convite do presidente Carlos Pereira, na altura, para que eu, de certa forma, tomasse conta do projeto. Ou seja, colocou-me numa posição na altura de diretor desportivo e pronto, de ficar com a responsabilidade, mantendo a responsabilidade no Marítimo como coordenador, Uhum.
ficar como diretor desportivo do Madeira SAD, que foi algo que eu fiz durante 8 anos. Eu, durante 8 anos, ah, fui o diretor desportivo do Madeira SAD e fui o coordenador, do Marítimo. E nesses anos, eu tenho que salientar, nós fomos, em termos de Madeira SAD, nós fomos a uma meia final e a uma final da Taça Challenge. Pronto, penso que foram os grandes feitos dessa altura. Foram anos de um enriquecimento brutal, porque como diretor desportivo, pronto, tive que aprender a fazer orçamentos, tive que aprender a fazer contratos, tive que aprender a negociar com os jogadores, tive que aprender um inúmero número de funções, para a qual tive que me habilitar. Pronto, no Marítimo, eu tinha o suporte na altura também da advogada do Marítimo e pronto, e eu não sou de virar a cara à luta e vi aquilo como um desafio, aceitei, estou muito grato por ter aceito e foram anos extraordinários e estes, em especial estes dois, em que fomos a uma meia final e a uma final de uma competição europeia, que foram duas epopeias fantásticas. Guardo aqui as duas idas a Atenas, nas meias finais. Uhum. Pá, uma ida a Atenas é inenarrável, é o pavilhão do AEK de Atenas. Aquilo, pá, tem um ambiente que é uma coisa incrível, incrível mesmo. Posso dizer que nós, para falarmos, tínhamos que falar tipo ao ouvido, porque senão era impossível comunicar. Um ambiente frenético, fantástico, em que aquilo alterna um bocado a adrenalina, às vezes com o medo, mas foram viagens fantásticas, entre outras, e que culminou com uma ida a uma final na altura com o CSM de Bucareste, na altura treinado pelo professor Paulo Pereira. E pronto, foi uma final fantástica em que nós pronto, não conseguimos dar luta, mas na altura o CSM, pá, tinha um equipão, tinha um orçamento brutal e era muito complicado para nós na altura lutarmos com eles. E pronto, e entretanto acabou-se este ciclo e surgiu a oportunidade de abraçar aquele em que eu estou agora já, pelo quarto ano, que é o ciclo do Académico do Funchal. Uhum. E quais são as tuas funções então neste momento? Eu neste momento sou o coordenador técnico e treino a equipa de sub-14 femininos, que já treino desde o primeiro ano em que fui para o académico, mais ou menos a meio desse primeiro ano, eu assumi a equipa de sub-14 femininos e até agora tenho-me mantido aí. Temos tido aquela preocupação que eu já falei aqui, que é de procurar aumentar a pirâmide para que possamos, daqui para a frente, ter uma, uma formação mais forte, com um conjunto de equipas mais competitivo. O que aqui na Madeira pronto, é complicado, porque tem clubes muito bem organizados, tem clubes de referência, e nós, pronto, temos que lutar com eles. Uhum. Então, agora sim podemos falar então do handball na Madeira, não é? A formação na Madeira, como é que se encontra? Como é que fez a formação na Madeira neste momento? Olha, a Madeira, eu antes de mais, gostava de dizer que eu acho que a Madeira, eu já disse isto há dias, e a Madeira, não fazendo milagres, porque não faz milagres, a Madeira faz um trabalho extraordinário na formação. E se nós fizermos um balanço e uma análise àquilo que tem sido os últimos anos, a Madeira tem conseguido colocar nas seleções nacionais, tanto masculinas como femininas, tem com alguma regularidade, tem vindo a conseguir colocar atletas. Uhum. E a Madeira, no meio de todas as vantagens que tem
que eu falei, por exemplo, da questão do destacado, a Madeira tem uma coisa que não joga a nosso favor, as condições de trabalho. As condições de trabalho na Madeira são muito fracas, porque os clubes trabalham todos ao ar livre, em alcatrão. Em Uhum. alcatrão, em cimento, em tartan, pronto. Uhum. E são inúmeros os dias em que tu não consegues dar treino. São inúmeros os dias que chove, ou começa a chover no meio do treino, ou chove antes e depois para, mas o chão está molhado. Ou seja, todos estes conjunto de fatores, numa altura em que o clima está cada vez mais incerto, uh, são cada vez mais os treinos que tu não dás. Eu lembro-me que já houve anos em que uma pessoa se calhar chegava ao final do ano e não dava 2 ou 3 treinos. Agora não é assim. Agora tu não dás uns 10 ou uns 15 ou algo parecido porque está a chover. E eu aí acho que, pronto, acho que o handball devia ter outro tipo de reconhecimento. O handball já deu muitas alegrias à Madeira, o handball já deu muitos títulos à Madeira, continua a dar atletas internacionais, continua a dar títulos, continua a dar visibilidade. E eu acho que quanto muito o que se pedia era que alguns desses espaços que fossem cobertos, que se colocassem iluminações. É evidente que não é fácil começar a construir assim pavilhões, não é? Mesmo em termos orçamentais, não deve ser fácil, de fazer, mas eu acredito que com algum esforço, muito destes espaços podiam ser cobertos e podiam até ser melhorados em ter- em termos de piso. E eu estou no Académico do Funchal. Nós treinamos no Galinheiro, que é um ringue, chamam-lhe o Galinheiro, que é um ringue ali da escola secundária do Pavilhão do Funchal. O Pavilhão do Funchal, eu penso que conheces. Uhum. Sim. Quando chegas ali ao Pavilhão do Funchal, abaixo tem um campo sintético, costuma ter os Uhum. portões abertos. Abaixo desse campo sintético tem lá umas escadinhas e tem um ringue de alcatrão que está exatamente igual àquelas pessoas que jogavam há 30 anos e há 40 no académico, nunca teve uma intervenção que fosse. É um ringue que não tem as mínimas condições e é aí que nós trabalhamos diariamente. E pronto, e evidentemente que é diferente, não é? É diferente nós termos condições de trabalho, trabalharmos num pavilhão, do que trabalharmos neste tipo de condições. Sim, e essas condições já se falam há muito tempo, não é? Ou seja, ver um bocadinho de evolução nesse sentido, não é? De, nem que seja cobrir, como estavas a dizer, um espaço, ou seja, se estás a falar de há 30 anos, imagina, já se poderia ter feito alguma coisa nesse sentido, porque existe sempre essa referência, não é? Nós na Madeira até no Alcatrão jogamos. Existe muito, e nós ficamos sempre muito espantados com isso, como é que hoje em dia existe essa possibilidade, ou seja, se no continente brevemente, eu tenho a ideia que vamos começar a discutir a renovação dos pavilhões, né? Ou seja, os clubes vão passar por isso. Na Madeira ainda existe esta dificuldade, né? Ou seja, pelo menos cobrir os pavilhões para que se possa ter uma regularidade de treinos e ajuda na qualidade de treinos, não é? E até na qualidade da oferta, porque nós, repara, vamos imaginar, nós se formos a ver os atletas que nós temos, grande parte deles estão no handball por ligações familiares. Uhum. São filhos de antigos atletas, pronto, há sempre ali uma Uma ligação ligação afetiva. familiar, Uhum. pronto. Porque eu agora coloco-me no lugar de um talento desportivo. Vamos imaginar um talento desportivo. Um talento desportivo é aquele rapaz ou rapariga que é bom em tudo, Que é bom em não tudo, é? sim. Talento desportivo. Que nasce na Madeira e que não tem qualquer vínculo com modalidade nenhuma em casa. Esse talento desportivo há uma coisa que eu tenho a certeza. Ele não vai para o handball. Porque ele, quando vai experimentar o futebol, ele vai ter um sintético fantástico, com a carrinha a ir buscá-lo e com as cestinhas na mão, com as chuteiras, isto e aquilo. E eles, quando querem ir treinar para o basquetebol, também os clubes aqui, pronto, apesar de também alguns treinarem em exterior, os clubes têm pavilhões e têm pavilhões próprios e treinam em pavilhão. O voleibol, igual. O handball treina em Alcatrão. E eu digo, um talento desportivo, um miúdo que esteja numa fase de descoberta, de experiência,
o que é que o vai motivar a ficar no handball, não é? Por isso é que nós, se calhar, vemos que muitos daqueles que agora que são os atletas de referência da formação, e se nós começarmos a pensar, quase todos eles estão ligados a antigos praticantes. Uhum, São filhos de alguém que jogou, são primos de alguém que jogou, são sobrinhos de alguém que jogou, e pronto, e até por isso é muito importante para nós na Madeira, fortalecer aquilo que é a comunidade do handball, porque se calhar é aí que nós vamos buscar muitos dos nossos talentos. uhum, sim, interessante. Depois, eles vão chegando a séniores, não é? E como é que existe essa passagem para os séniores? Ou mesmo tu dizias há pouco que não existem sub-20, não é? Que não existe o escalão de sub-20, ou seja, existe aqui um intervalo que dificulta também as coisas. Sim, mas também há uma coisa que é, eles depois também não são muitos, que com a ida para a universidade também não são assim tantos, e depois acaba por haver aqui uma seleção natural, que é os melhores acabam por ser absorvidos pelas equipas séniores, que também precisam deles e precisam de gente para treinar, e aqueles que não são tão talentosos. Olha, alguns vão acabar agora as equipas de veteranos, de Masters, Uhum, que agora têm a possibilidade sempre de ter um ou outro mais novo, e alguns acabam aí. Eu penso que quem tem amor pelo jogar e praticar acaba sempre por conseguir arranjar um espacinho para jogar o seu handball. Mas a verdade é que chega a uma determinada altura que o handball, não é? Temos aqui o handball da competição, da alta competição, por exemplo, no caso do académico, também já é, não é uma equipa profissional, mas é uma equipa que tem que treinar e quase que fazer como se fosse. E depois temos agora a possibilidade deles jogarem, não é? Nestas competições regionais, que agora temos a competição de Masters, onde, pronto, onde alguns procuram ali um refúgio para poderem continuar a dar a sua corridinha, fazer os seus remates e umas brincadeiras, pronto. uhum. Interessante, porque nós necessitamos de todos, né? E Sim, vocês, sim, na sim. vossa realidade, ainda necessitam de mais e Mais, de mais. arranjar espaço para todos. E na nossa realidade, aquilo que é a comunidade do handball, não é? Que não são só os atletas, a comunidade do handball é muito importante, muito mesmo. Uhum. Eu acho sempre piada porque vocês falam sempre na Madeira, né? E a Madeira é um todo, né? E é raro o momento em que falam no clube, pelo menos nas conversas que vou tendo com malta mais diversa possível, falam muito nesse sentimento. Eu acho que isso é bastante importante, não é? A região, Porque a nós, no fundo, representatividade. as pessoas percebem que têm que trabalhar para um todo, não é? As pessoas percebem que, pelo menos quem alargar horizontes tem que perceber que nós temos que trabalhar para um todo. Nós temos que trabalhar para um objetivo final. E agora, nesse todo, o que eu digo é que nesse todo tem que caber todos. Tem que caber os que têm aptidão para a alta competição e tem que caber também aqueles que depois que vão ser a nossa comunidade e que vão ser, não é, as pessoas que vão alimentar a nossa modalidade, seja como dirigentes, como adeptos, como pais, como queria falar, se calhar, um bocadinho mais à frente da questão agora do Madeira Handball, em que foi incrível, incrível mesmo, o que os pais fizeram connosco e da ajuda que foi, ou seja, em tudo que nós, aquilo que nós representamos é um todo onde toda a gente tem que caber, toda a gente que faz parte dessa comunidade do handball. Uhum. Então, indo um bocadinho atrás, como é que funciona em termos de campeonatos? De sub-14, por exemplo, sub-16? Os campeonatos, uma coisa que não acontecia no Porto, que acontece aqui, mas só pode acontecer porque isto é um meio mais pequeno. Os campeonatos são sempre decididos em reunião com os coordenadores. Ok. Ou seja, a estrutura da prova é sempre decidida em reuniões da associação em que os coordenadores são chamados e onde nós depois discutimos o que deverá ser melhor fazer face ao enquadramento. Como é um enquadramento muito pequeno e como nós quase todos temos um grande conhecimento daquilo que será a competição e do meio onde nós estamos, nós definimos um campeonato, seja pelo número de voltas, seja pelo nível competitivo, e decidimos fazer este ano, se calhar é melhor fazer aqui duas divisões.
Este ano não se justifica fazer duas divisões. Este ano até se justifica fazer três níveis. Ou seja, não há aqui nada estanque. Ou seja, nós quando vamos para discutir como deverá ser um campeonato, nós teremos que ter sempre muitas opiniões, muitas hipóteses em aberto para que possamos enquadrar e tentar construir um campeonato que vá de encontro à qualidade e aos níveis dos atletas. Uhum. Isso no sub-14, sub-16, sub-18, Tudo, tudo igual? tudo, tudo. Uma coisa que, por exemplo, aqui não acontece, aquelas aberrações que às vezes nós vemos de 74, Uhum, 66-12, uhum. aqueles resultados que eu há tempos chegamos a falar aqui num grupo de amigos e pessoas ligadas ao handball, pá, que são autênticas aberrações, que eu não Abominações sei todos, como não é é? que é possível que se permita que essas coisas aconteçam, não é? Isto aqui na Madeira poderá eventualmente acontecer numa situação pontual, esporádica, mas isso por norma não acontece. Uhum. Eu já dei o exemplo aqui no episódio anterior, que aqui, pelo menos na Galiza, o resultado bloqueia. A partir de uma certa distância, não avança, o jogo continua, mas bloqueia a partir dali, daquela É, diferença, e não é, avança, e os miúdos continuam a jogar de igual forma. é Não... um bom método, Sim. não é? É um bom método. Sim, porque a diferença já lá está, a equipa não vai ser prejudicada e segue. Eu, pelo menos, também acho isso interessante. E depois, vocês no vosso campeonato, em cada um dos escalões, há uma equipa que depois é apurada para o campeonato nacional, Exato. não é? É. Normalmente é uma equipa. Sim, sim, sim. É o vencedor do Campeonato da Madeira Mas tem. vocês só sabem isso depois do vosso campeonato já estar construído, não é? Sim. Só Sim, ou sabem? seja, são objetivos. Não, isto só para ficar claro que são objetivos diferentes, não é? Porque às vezes poderiam ver isto de uma forma mais pessoal, barra mais clube, não é? Sim. Mas não, o principal objetivo é primeiro aquela geração, não é? Como é que podemos ajudar melhor esta geração e só depois então surge essa parte. Sim, apesar de que depois. Não. E aí eu penso que pronto, os clubes ainda têm. E é uma das grandes motivações aqui dos clubes, até pela dificuldade que é competir cá, uma das grandes motivações do clube é conseguir ir jogar a fase seguinte, a fase intermédia ou a fase final, depende são também os campeonatos, não são todos iguais, do campeonato nacional. Sendo que agora nós, no escalão de juvenis, a equipa campeã consegue levar sempre um ou outro atleta de outras equipas para que eles também possam vivenciar essas fases finais. Boa, boa, boa. Pronto, também foi algo que foi implementado e pronto, e que permite também que alguns atletas que não teriam essa oportunidade que possam ir jogar uma fase final. Isso permite uma abertura de mente, não é? Ou seja, vamos receber dois atletas que são aqui da região e que vão connosco para crescer, para aprender, para ver, não é? Isso é Sim, excelente, até porque porque eles depois, até porque eles depois, se seguirem o ramo natural, eles depois acabam por ir todos juntos para os mesmos clubes, não é? uhum. Tem que haver. Como é que é vivido esse momento de quando vêm quando vão ao continente, para essas fases? Evidentemente que é. Pronto, eu penso que há aqui uma questão que é colocar-nos até a nós à prova para tentar perceber até que ponto é que nós somos competitivos com os melhores. Uhum. E temos sido, e a realidade é que temos sido, e por isso eu digo que não sendo milagres que se fazem na Madeira, eu acho que na Madeira se continua a trabalhar muito bem na formação, e nós vemos isso nos mais variados torneios, em que as equipas da Madeira, por norma, são equipas extremamente competitivas. Conseguem ser competitivas, sim. E o ano passado encontrei-te no torneio de Lagoa, não é? Na festa do handball, com a Sim, seleção de sub-14. Tu continuas como infantil. selecionador de Sim, 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 sub-14, sim, não é? sim. Como é ser selecionador sub-14 na Madeira? Como é que funciona a estrutura?
Olha, funciona muito bem. As seleções sub-14 têm um espaço semanal. Tem um espaço semanal de treino em pavilhão, o que já é, para nós, já é algo de extraordinário. Ah, Temos uma vantagem, que é de que os clubes, uma vantagem que, apesar de ser algo que tem que ser evidentemente melhorado, mas que não é fácil, os clubes são todos do Funchal. Ou seja, é muito fácil reunir. Eu penso que em muitas associações isso não acontece, não é? A Uhum. facilidade de reunir atletas. Nós temos a facilidade de reunir porque todos os clubes de sub-14 masculinos são da cidade do Funchal. Ou seja, temos um treino Estamos a falar semanal. mais ou menos de quantos clubes, tens noção? Neste momento há seis clubes. Uhum. Há seis clubes, sendo que o Académico tem equipa A e equipa B de Ok. infantis. Mas são seis os clubes e são os seis da cidade do Funchal. Pronto, por isso, nós temos um treino, pavilhão, semanal e pronto, e consegue-se fazer um planeamento de forma a poder, de certa forma, construir algo Uhum. com E, aquele e grupo qual de é o atletas. objetivo da seleção ou de sub-14 na Madeira? Assim, eu, acima de tudo, acho que nós temos que ter como objetivo ser competitivos. Ser competitivos. E ao sermos competitivos, criarmos esta paixão pelo handball que depois os miúdos têm, não é? Porque os miúdos têm uma vontade enorme de ir à seleção, e eles gostam muito de ir à seleção, e evidentemente que se a seleção for uma seleção competitiva, eles vão criar aquele gosto pelo handball, não é? De saber que estão integrados em algo, ah, algo que lhes possa permitir continuar a ser visíveis, a aparecer, a tentar depois no ano seguinte ficar na seleção do sub-16, até lhes dar alguma ambição dentro das seleções. Uhum. E vocês também têm a seleção de sub-16? Sim, na Madeira trabalha-se seleção sub-16 e trabalha-se também com o sub-18. Os masculinos também trabalham em concentração. Ok. E qual é o objetivo desses dois escalões? Pronto, por um lado é manter o trabalho de seleções, não Uhum. é? Manter um Ou trabalho seja, juntar os melhores da em região, que não é? proporcionamos um espaço de treino competitivo, que nós muitas vezes não temos isso no clube, não é? Uhum. Nós no clube temos três ou quatro atletas que estão claramente acima dos outros. O espaço de treino semanal deles não é um espaço de treino, se calhar, adequado, não é? Eles precisavam de ter oposição. E nós, ao criarmos esta continuidade nos trabalhos das seleções, eh, criamos, de certa forma, um espaço de treino onde eles têm competição e onde eles têm que se superar constantemente. Uhum. E, por exemplo, na questão do sub-16, eles fazem sempre um torneio. Eles este ano foram fazer, tanto masculinos como femininos, foram fazer o Handball Mania. Uhum. E a questão do sub-18 é que depois, quando é apurado um campeão, daqueles atletas, alguns juntam-se à equipa campeã. Ok. Sim, faz todo o sentido. Ahm, tu, ao mesmo tempo, sendo treinador de sub-14 feminino, não é? Sim. Ah, existe aqui uma diferença, não é? Entre o masculino e o feminino. Falavas de 6 clubes. Como é que é no feminino? No feminino tem mais clubes. O feminino, eu até penso que neste momento. Não sei se são 12 Uhum. clubes no feminino, mas com as equipas A's, B's, Sim. C's, pronto, no fundo não são assim Em tantos os termos de clubes. clubes será muito igual, em termos de equipas é Em que termos pode de aumentar. equipas, é que como há clubes que têm muitos atletas, por exemplo, nós temos equipa B, o Madeira tem equipa D, Uhum. e a Bartolomeu fez agora equipa C. Por isso, só aqui com Madeira Académico e Bartolomeu, nós juntamos 9 equipas, não é? Ok. Pronto. Das 12. Depois tem Madeira SAD, tem São Roque, e tem. Vou-me esquecer de alguém, espero que não fiquem chateados. Sim, Mas, já te lembras. Mas mas, ou tudo seja, também os muito à clubes são volta do poucos. Funchal. Tudo muito à volta do Funchal. Sim, 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 sim. Que é E isso não algo que preocupa. preocupa, é constantemente falado, mas eu compreendo que não seja fácil, Uhum. porque
para se construir algo, acima de tudo, tem que se ter alguém com essa capacidade. Ok. E, e a verdade é que não é fácil conseguir colocar técnicos fora do Funchal, que os técnicos quase todos estão aqui e moram aqui, e construir algo. Porque eu lembro-me, eu quando cheguei à Madeira, existia Santana, Santa Cruzense, Camacha, Garachico, Estreito, que foi de onde vem o Ferraz, Uhum. Prazeres, Ponta Delgada. E eu assim de repente disse sete clubes que eram de fora do Funchal. E neste momento isso não existe. Isto depois da crise, houve aí quando tivemos aquela crise financeira 2008. terrível, esses clubes desapareceram todos. E agora, entretanto, com a reestruturação e pronto, com o restabelecimento da normalidade, a verdade é que esses clubes não reapareceram. E é um trabalho que eu sei que tem que ser feito e que toda a gente, é sempre E, falado, todos os uhum. E que anos. é uma pena, porque há escolas nessas zonas, não é? Sim, mas depois, entretanto, também, se calhar, há outras modalidades que entretanto, se Ficaram encaminham. implementadas, que tem alguém de lá. Sim, e a verdade é que é muito importante a pessoa que tem que dar início a esse processo. Uhum. E se tu não arranjares alguém que te dê garantias, não é? E depois nisto nós temos que ter o nosso brio e temos que, não é? Temos que nos empenhar muitas vezes, e são processos e são coisas que custam muito a arrancar, não é? Começar Uhum. um Sim, sim. clube, Mas é que nós quando. somos tão poucos e não aproveitar, não é? E Mas isto temos, passa-se pelo país todo. Isto passa-se claro, pelo país todo. e vivemos uma altura em que, por exemplo, a nossa seleção é algo de extraordinário, não é? Que tem uma visibilidade enorme e poderia até, não é, ser um momento Uhum. de, epá, olha, até já não é na RTP1, deram jogos, vejam lá, Exatamente. era um Nós momento em ficamos que contentes nós, com tão pouco. Nós não é? isso foi uma festa para nós quando vimos um jogo no Estamos Canal mal 2. habituados. Impressionante. Mas deveria ser um momento, se calhar, de maior visibilidade e que o handball está a viver algo de fantástico, mas a verdade é que, pelo menos fora do Funchal, não se tem conseguido fortalecer. Exato. Falemos então do torneio, não é? Que foi agora na semana a seguir à Páscoa e que eu vi muita atividade nas redes sociais, não é? Olha, o torneio, eu penso que nós chegamos ao fim, e o torneio superou aquilo que eram as nossas expectativas. O torneio, pronto, o torneio foi extraordinário. Correu tudo bem. Sabes aqui quando corre tudo bem? Pronto, Uhum. Ninguém se correu tudo aleijou. bem. Não, evidentemente que houve um ou outro percalço, mas Sim, isso, sim, sim, sim. pronto, nós tivemos a capacidade de os contornar quando apareceram. E acima de tudo, pronto, isto foi um torneio que nós organizamos juntamente com o Marítimo. Pá, isto foi um torneio que teve uma envolvência de treinadores, de dirigentes, de pais, que aquilo cheguei a ficar comovido com o que vi. Houve gente a meter férias para ajudar. Houve gente a meter férias para ajudar. E depois, pronto, o torneio girou à volta aqui de quatro pavilhões, três aqui do Funchal e o da Camacha, que fica relativamente perto. Tínhamos o pavilhão do Funchal, o pavilhão do Marítimo, o pavilhão da Bartolomeu e o pavilhão da Camacha. Criámos uma rota de transportes, tínhamos um autocarro a circular, que levava as equipas e que as trazia. Correu tudo bem com os transportes, correu tudo bem com os horários dos jogos, correu tudo bem com a competição. Tínhamos uma coisa fantástica que era as transmissões em direto dos jogos, ou seja, as pessoas podiam ver os jogos em direto no YouTube, que nós tínhamos um canal de YouTube e depois, pronto, a ajudar a beleza natural da Madeira, a possibilidade das pessoas de irem às piscinas e de andarem aqui a passear no centro da Madeira. Ah, tivemos que trouxemos sete árbitros de fora, pronto, porque o número de árbitros da Madeira não conseguia garantir quatro pavilhões a funcionar em simultâneo. E a verdade é que
é que as coisas correram bem. As coisas correram bem, o feedback que nos deram, que as equipas nos deram, foi de que querem voltar. E já temos aqui algumas equipas que já nos contactaram para que querem vir na próxima época. E agora o nosso objetivo terá que ser também trazer equipas estrangeiras. Desde já te lanço o desafio, hã? Uhum. Trazer a malta da Corunha à Madeira Eu vou a pensar, e, sim. e, e pronto, e um grande entusiasmo e agora esperar, não é? O torneio é para que escalões? O Ou torneio é de foi? sub-14, sub-16 e sub-18, tanto masculino como feminino. Uhum. Tanto masculino como feminino, ok. Tanto E, masculino como feminino. e tiveram mais ou menos quantas equipas? Este foi o primeiro No- ano O que torneio fizeram? teve, o torneio teve 50, foi assim, teve 55 equipas. Uhum. 55, foram 17 clubes presentes e 55 equipas. 22 equipas que vieram de fora da região, sendo que uma era dos Açores. Tivemos 21 equipas do continente, teve o teu Alto de Moinho, Uhum. teve o Fermentões, teve a Académica de São Mamede, o Naval Setobalense. Pronto, reunimos O aqui Quinta clubes, Nova. o Quinta Nova, que veio cá, Exatamente, exatamente. excelente. Eu quando vi, fiquei bastante contente, né? Porque para eles deve ter sido a primeira vez, para alguns miúdos. Penso que sim, penso que sim. Uhum. E já agora também veio o Ardenense e veio o Agualva, que era uma equipa dos Açores, porque eu fiquei muito contente de eles virem. E eu já há muitos anos que me dói um bocadinho, dói-me, porque eu sei o que é ser ilhéu. Opa, só que eu não consigo imaginar o que é que será ser ilhéu açoriano do handball. Uhum. Porque enquanto nós aqui conseguimos ter um mínimo de condições para ir competindo, e eles têm uma competição, e não, coitados não, que não é um termo feio, mas mereciam mais. Pessoas que gostam tanto da modalidade, e que têm muita dificuldade em competir. Por isso também aqui eu acho que é um espaço fantástico para as equipas açorianas, porque eles têm regalias nas viagens, como nós temos para ir lá. É um espaço fantástico para que as equipas açorianas possam vir cá e ter um momento inesquecível. Sim, sem dúvida. O Tiago Portas falou num episódio anterior também das dificuldades que existe nos Açores. E para esses miúdos, é giro que aquilo que estávamos a falar há pouco foi, para muitos, se calhar, a primeira viagem, não é? E a primeira. E a viagem de avião, Exatamente, a e, primeira viagem de avião e esse primeiro e contacto. as primeiras equipas que andaram às voltas e que deram uma data de voltas para conseguir aterrar, não se vão esquecer. Sim, que isso passa-se também. Olha, só aqui um bocadinho, voltando à tua função de diretor, e que Sim. tu falavas há pouco de orçamentos, não é fácil, não é? Numa equipa da Madeira existem coisas que não tens que contar nas outras equipas, nos outros clubes, aliás. Desde logo, o Desculpa jogador estar mais a caro. avançar neste sentido, mas é que eu sempre tive esta curiosidade. Ou acho que Não, às vezes as pessoas não têm essa noção. não É tem melhor mais noção. isso. Desde logo, o jogador mais caro é logo a habitação, que é uma estrela que tu trazes para o clube, a habitação, não é? Pois, exatamente. E agora, pronto, já há 4 anos que não estou lá, mas da maneira que isto está, eu não consigo imaginar como é que neste momento se consegue ter muitos atletas de fora. Sim, Porque porque tu tens que pensar, não sei, tu tens que pensar na habitação, tens que pensar no carro, não, tens que pensar nestas coisas todas, é porque os nós clubes o carro, normalmente. nós o carro às vezes chegávamos a acordo para o atleta trazer o carro. Pronto, nós chegávamos a um acordo com ele e a Uhum. maior parte deles acabava por trazer o carro. Sim, porque os clubes não, a maior parte dos clubes portugueses não tem que pensar minimamente nessa parte, Sim, sim, não sim, é? sim. É interessante. Hum, Frederico, olha, gostei muito da nossa conversa. Muito Foi uma boa obrigado. conversa. Passámos aqui um bocadinho por tudo, pelo teu passado, pelo teu presente. Falta o teu futuro. O que é que tu vês no teu futuro? O meu futuro, pronto, os meus anos de Madeira estão a chegar ao fim, e pronto, vai haver naturalmente, também foi algo que teve sempre projetado, que foi o regresso a casa, vai haver um regresso a casa, porque apesar de eu gostar muito da Madeira e gosto, a minha casa é o Porto.
E eu necessariamente, até por questões familiares, sempre foi o que esteve planeado. Pronto, há agora aquela necessidade de regressar a casa e estar próximo dos pais também, que começam a Uhum. precisar da nossa ajuda. E pronto, e nós temos que pensar um pouco nisso também. Agora, é evidente que eu regressando ao Porto, evidentemente que a minha vontade, se for por vontade própria, continuarei ligado ao handball, noutros projetos, se calhar com outras funções, se calhar só como técnico, mas ligado ao handball, eu espero que sim, porque é uma paixão que eu tenho dentro de mim, acho que o handball faz parte de mim, e Frederico sem handball não é o Frederico. E será interessante na altura também falar contigo, porque a experiência que tu levas da Madeira do dia a dia pode ajudar muito outros clubes, não é? Que às vezes vêm dificuldades em coisas que não é difícil e tu podes encontrar soluções, porque no dia a dia, não é? Talvez, olha, e talvez possa aprender também E vais muitas coisas aprender, com sem ele, dúvida, não sim, é? sim, 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 uma construção, Sim, será uma permuta de conhecimentos, que eu espero que resulte bem. sem dúvida. Olha, o que é que um treinador de handball nunca se deve esquecer? Que é um educador, que é um educador. E eu acho que cada vez mais eu assusta-me um pouco a sociedade em que nós vivemos. Assusta-me muito, não é um pouco, assusta-me muito. Eu sou uma pessoa que tento estar sempre muito atenta, àquilo que é a nossa sociedade, e eu cada vez mais me assusto com aquilo em que se está a tornar a nossa sociedade. E procuro também ter um papel ativo nisso acima de tudo, em ser uma pessoa empática. E acho que hoje em dia falta muita empatia e nós temos que transmitir essa empatia e, acima de tudo, sermos pedagogos e sermos educadores e termos sempre um papel muito ativo junto daqueles jovens que andam à nossa volta. Uhum, sim, o desporto tem um papel importante nessa parte. Eu acho que Muito, pode muito. fazer aqui a diferença no futuro para isto, porque senão, quando nós chegarmos a velhinhos, vão-nos tratar muito mal, Frederico. Isto Isto não está, isto não está fácil. é coisa para meter medo. Bem, muito obrigado então. Um grande abraço. Um Espero grande que fique abraço, tudo bem e igual. qualquer coisa vamos falando. Vamos falando, claro que sim. Sim. Vamos Obrigado. Tchau, vendo. tchau. Um grande abraço. E aqui está, mais uma boa conversa sobre a nossa modalidade. Tem sido muito interessante. Temos tido bons nomes e boas conversas, certo? Às vezes nós não conhecemos muito bem as pessoas, mas elas andam por aí. E são essas as pessoas, desculpem, são essas as pessoas que nós queremos. Queremos falar com quem tem algo para nos contar, algo para partilhar. É bom, nós sabemos que na Madeira fazem trabalho desta forma e também podemos aprender qualquer coisa e até exigir outro tipo de condições quando partilhamos este tipo de experiências. Muito obrigado pela vossa audiência. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. E eu acho que o próximo convidado vai ser também muito bom. Tenho a certeza, aliás, que vocês vão gostar. Já sabem, o Handball Summit volta na próxima semana com mais boas conversas sobre handball. Até lá, joguem muito, muito, muito.